Se tem uma figura celebrada na dramaturgia, é o vilão. Existe uma prerrogativa de que, quanto pior o vilão, melhor. Isso quer dizer, não basta o vilão ser bem interpretado, ele precisa aprontar pra gente curtir. Mas hoje o Almanaque Latino vai falar de vilões que chegam a dar um certo cansaço, de tanto que só se dão bem. São vilões invencíveis, até demais. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se tem um vilão difícil de derrotar, é a minha insistência no pedido de sempre. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição neste canal. E se você clicar no sininho, o YouTube ainda te deixa sempre por dentro de quando sai alguma novidade por aqui. A minha avó, até alguns anos atrás, era uma telespectadora assídua das novelas, mas sempre, lá pela metade da novela, ela pegava um certo ranço. Ela dizia, não tá dando pra ver essa novela. Por que, vó? Eu perguntava. Porque tudo dá certo pros vilões. As novelas são basicamente uma luta do bem contra o mal. Mas sabe quando os vilões começaram a figurar entre os favoritos do público? Quando os mocinhos ficaram cada vez mais chatos, monótonos e burros. Os vilões são despudorados, inteligentes e, no geral, figuras mais divertidas que os bonzinhos. Só que em alguns casos, a tentativa dos autores de criar esse grande vilão faz surgir a sensação de que esse antagonista só se dá bem. São vilões que nunca são descobertos, nunca sofrem uma derrota. Claro que, se tratando de novela, é só no último capítulo que você vai ver esses personagens devidamente castigados. Mas não custa nada eles também passarem uns perrengues no meio do caminho, né? Em A Desalmada, parece que só agora, na reta finalíssima, o Otávio Toscano, personagem interpretado pelo Eduardo Santamarina, começa a ser desmascarado e a se ferrar um pouco. Aliás, eu não sei pra vocês, mas na minha opinião, esse ator com certeza foi um dos destaques da novela. O Otávio cumpre todos os requisitos daquilo que eu chamo de vilão de novela rural. Ele é o fazendeiro mais poderoso da região, uma figura respeitada na cidade. E uma coisa que acontece muito nas novelas que se passam no campo, o vilão parece acima da lei. Afinal de contas, como uma pessoa, por mais poderosa que seja, mata, violenta e se apropria de terra sem que ninguém consiga fazer nada para provar sua culpa. Em A Desalmada, eles até forçam a barra quando, ainda nos primeiros capítulos, o Santiago, marido da protagonista Fernanda, supostamente morre num acidente após ter vendido suas terras pro Otávio, e ninguém investiga as circunstâncias pra lá de suspeitas. Será que ele colocou um sigilo de 100 anos nessa negociação? Mas é algo comum nesse tipo de folhetim. O fazendeiro mais importante da região em geral sempre tem a polícia no bolso, o prefeito é seu cúmplice ou coisa similar. Outros vilões com esse mesmo perfil e nesse mesmo ambiente, como o Frederico Rivero em Abraça-me Muito Forte ou o Justo Ramírez de Manancial, sofreram um revés ou outro, ou tinham um calcanhar de Aquiles. O Frederico, vivido pelo César Évora, por exemplo, tentava conquistar 1000 vezes sem sucesso a Cristina, interpretada pela Vitória Rufo. Já o personagem do Alejandro Tomassi em Manancial não tinha um braço. O Otávio, entretanto, é um agro-vilão de sucesso. Salvo um revés nos negócios ou outro, ele segue rico, poderoso, bem casado, com uma belíssima esposa e uma amante a tiracolo. Se você for pensar, a coisa mais séria que ele sofreu até aqui foi uma desconhecida pichando palavras sobre ele nas paredes da empresa. Mas se tem uma novela onde te deixa nervoso assistindo, é Império de Mentiras, que está disponível no Brasil pelo Globoplay. A começar que a novela é repleta de gente bem perversa, o que por si só
já deixa a história com um clima bem carregado, mas o Eugênio, que é o antagonista que o Alejandro Camacho desempenha, é o rei do só se dá bem. Aqui, nem mesmo os diálogos mais clichês dos filmes policiais ajudariam os protagonistas a perceber que o Eugênio é a mente criminosa por trás de tudo. Logo nos primeiros capítulos, a Majo, Alejandra Robles Gil, é sequestrada. Isso enquanto a família Cantu ainda está de luto pela morte do patriarca e está vendo os negócios de cabeça para baixo. Aí você já deve ter visto. Às vezes os sequestradores são pessoas íntimas, ligadas à família da vítima. Mas eles não contavam que a protagonista de Império de Mentiras fosse daquelas bem burras. Na novela, Angelique Boyer interpreta a Elisa, e mesmo com as inúmeras advertências do policial Léo, personagem do Andrés Palacios, que o Eugênio poderia não ser quem ela pensa, a Elisa nem se permite duvidar da idoneidade daquele homem. Mas a Elisa peca de uma ingenuidade digna das Marias da Thalia, o que meio que contrapõe o perfil que eles tentam vender pra gente. Como pode a Elisa ser tão ingênua, sendo que cresceu na riqueza e supostamente é culta e estudada? Enquanto isso, o Eugênio mente, mata, sequestra, lava dinheiro e ainda seduz outra cobra, justamente a mãe da Elisa. Eu fico com a impressão que os roteiristas de Império de Mentiras queriam, porque queriam, criar o grande vilão do momento, que faz tudo, corrompe tudo, amedronta todo mundo. Mas com certeza um dos problemas dessa novela, que em geral é ok, é que eles pesaram justamente nesse afã todo de fazer um vilão que tá sempre 30 passos à frente de todo mundo. Acabou que ficou uma coisa meio chata, porque até quem pode investigar ele, a polícia, ele já comprou. A certa altura surge outra antagonista, vivida pela atriz Iliana Fox, que tem como objetivo se meter no relacionamento dos protagonistas. Ela é uma psiquiatra forense que, adivinha só, também trabalha amando do Eugênio. Aí já é demais, né? Parece Gotham City. Ainda nesse assunto do cara que tá sempre à frente dos mocinhos, eu me lembrei do Maciel, o antagonista interpretado pelo maravilhoso Alberto Estrella na novela No Limite da Paixão, uma produção de Salvador Mejía. O próprio Salvador Mejía vinha de ter trazido o grande vilão Frederico Rivero, de Abraça-me Muito Forte, que a gente já citou hoje, que fez um tremendo sucesso. Então, nessa produção de 2002, o vilão Maciel tinha um perfil bem diferente do fazendeiro mais poderoso da região. Maciel era o empregado de confiança da família Villarreal. Com os protagonistas Otávio e Ana Cristina, César Évora e Susana Gonzalez, casados de maneira forçada por conta de uma herança a ser repartida, a função do Maciel era ser justamente o responsável por fazer os dois jamais se entenderem e viverem entre o amor e o ódio. O Maciel, inclusive, manda chamar a Frida, outra maravilhosa, Sabine Mulcier, para tentar causar intriga entre o casal. Os dois formaram uma excelente dupla de vilões, mas a Frida até tinha um perfil de se dar mal. Para começar, que ela era meio que submissa ao Maciel, além de ser constantemente rejeitada pelo Otávio. Já o Maciel, que teoricamente era um subalterno, estava sempre por dentro de tudo. Um dos pontos altos é quando o personagem enche todos os cenários da novela com câmeras escondidas para acompanhar tudo o que acontece ao vivo. Ele, inclusive, fazia citações ao Big Brother, que tinha acabado de explodir no México. Mas o mais engraçado e forçado é que, apesar de ser ao vivo, o Maciel sempre chegava no quartinho dele para ouvir justamente quando algum personagem soltava um segredo a respeito da novela. Aí é óbvio, informação é poder, e esse vilão foi ficando invencível. Eu imagino que você deve lembrar que o Maciel deu um urso de pelúcia gigante para Maria Madalena, personagem da atriz Maria Sorté, que era uma viúva que ele pretendia.
O urso também tinha uma câmera dentro, e foi assim que o Maciel foi tramando para que os filhos dela, que viviam sempre num tremendo conflito, ficassem a favor dele se casar com a mãe deles. Mas quer vilão mais invencível que aquele que ressuscita do mundo dos mortos? Soraya Montenegro, a antológica vilã interpretada pela Itati Cantoral na novela Maria do Bairro, um hit produzido em 1995. E que em breve chega de novo no Brasil por meio do canal Viva. Na primeira fase da novela, a Soraya de fato não era uma vilã invencível. Além de ser desprezada pelo galã, mesmo forçando um casamento, a personagem acaba morrendo nas mãos de um amante chantagista. Bom, pelo menos era o que parecia. A popularidade da personagem foi tão expressiva que os executivos da Televisa pediram que a personagem voltasse para a novela. Mas como justificar que uma personagem morta e enterrada regressasse? Em poucos capítulos, vimos que a Soraya sobreviveu à queda de um edifício gigante e se encontra fora do México numa clínica de recuperação, preparando seu retorno triunfal. E quando a Soraya volta para o México e reencontra a família Della Vega, é que vem o ponto alto de Maria do Bairro. E por acaso, é onde eu acho que a Soraya começa a ficar invencível até demais. Eu digo isso porque mesmo depois de tudo que ela aprontou, ela ainda parece ter um trânsito livre para se aproximar dos familiares e conseguir seduzir a topeira do Nandinho, vivido pelo Oswaldo Benavides. Ok, nesse ponto talvez você pense, não é que a Soraya é invencível, é que o Nandinho é o personagem mais otário de todos os tempos das novelas mexicanas. Ingênuo, mesmo com milhares de advertências de todo mundo ao redor, ele cai na lábia da Soraya, que trama uma vingança contra os Della Vega. Mas as coisas voam para Soraya, e rapidamente o menino tá apaixonado por ela e contra a família. Bom, vem o histórico capítulo do Porquê está beijando a aleijada, e a Soraya finalmente se dá mal, mas não por muito tempo. À base de chantagem, o Nandinho não acusa a vilã durante o julgamento, e a Soraya não é condenada. Claro que muita gente vai dizer, a Soraya foi queimada no final. O Eugênio terminou um vegetal. De fato, as novelas culminam com os vilões castigados, mas sim, estes são fatos onde os vilões passam 90% do tempo só se dando bem. Algumas vezes nos divertem, em outras até cansam. Qual o equilíbrio ideal para você? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanac Latino.